Bom dia, mais um Questão de Direito, seu programa, sua qualificação, aprendizado, conhecimento, ninguém rouba de você, hein? Hoje o tema é direito das sucessões. Quando a gente fala de direito das sucessões, é importante lembrar que direito das sucessões é sim uma matéria que está dentro do direito civil. Lembrando, já falei no programa passado, e você que nos assiste tem que estar atento, o que vai mudar é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, a partir do ano que vem, teremos um novo Código de Processo Civil, já foi aprovado, sancionado, está tudo certo, tudo certinho. No ano que vem vamos começar a usufruir desse novo Código de Processo Civil, que traz várias novidades importantes. Ele realmente, no entendimento do professor, ele é protetivo à sociedade, ao advogado. Acho interessante sim esse código, mas não é o Código de Processo Civil que mudou. Na verdade, não é o Código Civil que mudou, é o Código de Processo Civil. Hoje a matéria é direito das sucessões, que está dentro da matéria direito civil. Direito civil é o ramo do direito que trata das relações entre particulares. Dentro desse direito civil nós temos várias matérias. Temos direitos das obrigações, que é relacionado aos contratos, às obrigações de fazer, não fazer. Temos ainda o direito de família. Temos também, no direito civil, nós temos os direitos das sucessões. E nós vamos explicar isso hoje, você vai entender e vai ter uma boa noção. Então vamos lá, vai para o material de apoio, para você assistir, para você acompanhar. No direito das obrigações, estudamos o que as pessoas se relacionam com outras pessoas e celebram contratos em busca de um conforto e um lucro, uma segurança jurídica. Volta para o professor. Então, quando eu falo de direito das obrigações, vai tratar dessa relação contratual. Professor, quando eu faço um compra e venda de um imóvel, é uma obrigação? É uma obrigação. Na compra e venda, o comprador tem a obrigação de pagar. Professor, e o vendedor? De entregar. Quando ocorre a entrega da coisa e o pagamento da coisa, ocorre a famosa tradição. Então, é obrigação. Nós conversamos aqui que contrato de direitos e obrigações é importantíssimo o corretor, a imobiliária, o construtor, quem atua no mercado imobiliário, tudo colocar no papel. Entreguei a chave do imóvel na locação, recibo de entrega das chaves. Vou locar o imóvel, vou vender, auto de vistoria, autorização de trabalho, o corretor precisa, o cliente precisa assinar uma autorização de trabalho, um contrato de corretagem de imóveis, um contrato de prestação de serviço, uma autorização de trabalho, o nome que você quiser, mas você precisa ter um documento em mãos onde esse proprietário autorizou você vender o imóvel, isso é importante. Ainda, numa transação onde existe dívida, compromisso e compra e venda, compromisso de compra e venda, tem dívida, é um compromisso, faz um contrato. Ou ainda cessão de direitos possessórios, porque está comprando só a posse. Ou cessão de direitos hereditários, porque está comprando o quê? Os direitos hereditários para fazer o inventário, inclusive se habilitar no processo de inventário. Então, quando eu falo de contratos, direitos das obrigações, existem vários. Os contratos imobiliários, é importante lembrar que tem um contrato de locação, tem um contrato de comodato, compra e venda, promessa, compromisso. Promessa é uma expectativa de direito. Tudo isso é contrato particular. Os contratos podem ser feitos através de escritura pública, e devem, né? Segundo o Código Civil, que trata do assunto, é importante deixar claro que acima de 30 salários mínimos deve ser feito através da escritura pública, principalmente aquela escritura pública definitiva, conhecida como definitiva de compra e venda para fazer o registro no cartório de imóveis, tá? Então isso é muito importante você guardar. Bom, direito das obrigações é uma outra situação, nós estudamos aqui, é uma situação que trata das obrigações contratuais. Nós temos ainda, dentro do direito, volta ao material, do direito das obrigações, então nós estudamos o quê? Os contratos celebrados. E temos ainda também o direito, na verdade, de propriedade, domínio, ou seja, o direito das coisas, né? Do direito real, estudamos que as pessoas se relacionem com as coisas, ocupando para adquirir propriedade, o imóvel, então o direito das coisas. Volta para o professor. Importante lembrar que posse é uma coisa, domínio é outra. Domínio é registro no cartório de imóveis, é importante. Muda até, se você tem um domínio e não tem a posse, muda até a ação adequada para você proteger esse domínio, que é a ação indicatória. Se você tem a posse, tem as chamadas ações possessórias para proteger a posse. Lembrando que o uso capião em andamento, ele te ajuda, por quê? Professor, eu ingressei com uma ação de uso capião, de uma certa forma eu já tenho uma proteção legal? De uma certa forma você já tem o direito, numa execução, de utilizar a ação que é chamada de embargos de terceiro, ou seja, você vai se defender em relação a terceiros que estão executando ou tentando recuperar o imóvel por algum motivo. Então o uso capião, ele te dá esse direito de utilizar, de usufruir de uma ação de embargos de terceiro. Bom, professor, e o direito das sucessões, hein? Quando eu vou utilizar? Então olha o material de apoio, é importante. E aí a pergunta para ajudar no tema. E para onde vai esse patrimônio quando as pessoas morrem? Então volta para o professor. Deu para perceber que o Código Civil
ele trata de assuntos, é dividido em títulos. Esse Código Civil, ele trata do quê? Das obrigações contratuais, da propriedade. Então, tudo isso está envolvendo o quê? Um patrimônio, seja móvel ou imóvel. Mas esse patrimônio, essa proteção do Código, ela trata de um patrimônio, de uma transferência de patrimônio, de uma alienação em vida. Quando eu chego no direito da sucessão, eu estou falando do direito que trata da transmissão do patrimônio após a morte. Como assim, professor? Aos herdeiros. Com a morte, com o atestado de óbito, é importante lembrar que já ocorre automaticamente essa transmissão. Só que essa transmissão só vai ser feita de forma adequada com a partilha desses bens, a partilha, a divisão desses bens, que é a ação de inventário, que pode ser judicial ou feito no cartório, através da escritura pública. No cartório, através da escritura pública, eu só vou fazer quando não existem menores ou incapazes. Quando tem menor no meio, não vou conseguir aproveitar a escritura pública para fazer esse inventário. Ah, professor, compensa fazer no cartório? O cartório é muito rápido, né, para fazer um inventário. O judicial, quando tem um menor no meio incapaz, eu sou obrigado a fazer no judicial. Mas tem essas duas opções. Hoje houve uma atualização, você pode usufruir fazendo no cartório, que eu falo no tabelião, não é no registro de imóveis. O registro de imóveis só faz registro, você tem que saber disso. Professor, e o que acontece com esse patrimônio? Como é chamado esse patrimônio? Esse patrimônio é chamado de espólio. O de cujus, que é o morto, faleceu, deixou o quê? Um patrimônio, chamado de espólio. Vai ser feito o quê? A transferência? Vai ser feita a transferência se tiver herdeiros. Essa transferência tem que ter, na verdade, uma proteção legal, né? Que é chamado os herdeiros necessários. Professor, eu posso fazer um testamento e doar 100% dos meus bens para outra pessoa que não seja da minha família? Você sempre vai ter que fazer do testamento bem feito, você vai ter que respeitar quem? Os herdeiros necessários. Então esse negócio que acontece em novela e filme, muitas vezes não é verdade. Olha, eu vou te deserdar, vou doar todos os meus, eu vou fazer um testamento, todos os meus bens para uma outra pessoa e não vou deixar nada para você. O pai que briga com o filho que briga com o pai, uma ação hipotética. Nessa situação, segundo a legislação brasileira, na verdade, você sempre vai ter que, num testamento, sempre vai ter que resguardar quem? Os herdeiros necessários. Então, essa conversa que se você vai deixar para uma outra pessoa ter um terceiro, 100% dos seus bens, não é verdade. E eu costumo dizer e brincar em aula, mesmo se você for casado, principalmente em regime parcial de bens, e esses bens foram adquiridos após a constância do casamento, aí piorou mais ainda a situação. Porque você imagina a situação, se você adquiriu bens após o casamento e optou, ou melhor, não optou por regime nenhum de casamento, o seu provavelmente é o regime parcial de bens. Se você optou pelo universal, piora mais ainda a situação. Então, digamos, você aí 100% do seu patrimônio, se você é casado, constituiu esse patrimônio após a constituição do casamento, ou seja, você já não é dono de 100%, só de 50%. Por quê, professor? Porque 50%, segundo o regime de casamento, é da meeira ou do meeiro. Então, se você quer fazer um testamento, você já não pode doar 100%, porque você só tem 50% dos bens adquiridos após o casamento. Desse 50% que você tem, que você pode fazer um testamento, você só pode fazer o testamento para um terceiro de 25%, de 25% dos 50%, ou seja, 50% do que você tem de direito. Por quê? Porque os outros 50% que você tem direito, dos 50%, com certeza você vai ter que fazer o quê? Respeitar, na verdade, os herdeiros necessários. Você não pode fazer um testamento sem deixar para esses herdeiros. Olha que interessante, olha como a lei não é bem assim, né? O que acontece em filme e novela, que o sujeito bate no peito e fala, vou doar 100% dos meus bens para uma ONG, mas não vou deixar para os meus herdeiros. Não é verdade, porque existe a proteção aos herdeiros necessários, nesse caso concreto que eu estou te passando aqui. Olha que interessante aqui, nós temos um princípio no direito que eu quero te informar. Volta ao material. Vocês conhecem o princípio jurídico, a morte acaba com tudo? Ah, professor, não escutei falar sobre isso. Então volta para o professor. É um princípio no direito, a morte acaba com tudo. Professor, o sujeito foi condenado a 10 anos de prisão, regime fechado. Se ele morreu, o filho, alguém, o herdeiro vai pagar por ele, vai no lugar dele? Não vai. A morte acaba com a pena. No direito eleitoral também. E no direito de família também. Olha que interessante. Então no direito em si, no direito civil, a morte acaba com tudo mesmo. Agora esquece o direito civil, a parte das obrigações, a parte de propriedade, das coisas, né? Vamos ingressar agora dentro do nosso tema, direito às sucessões. Então, por um lado, acaba com tudo, a morte e outros ramos do direito. No direito às sucessões, tudo começa, o direito começa. Porque direito às sucessões quer tratar do quê?
da transferência do espólio, dos bens, do decúgio, do morto, do falecido, para os herdeiros necessários, tá? Ou através de testamento também. Então vamos lá, é importante você ter acesso a esse material para te ajudar como apoio. Volta o material. Já no direito das sucessões, com a morte, tudo começa, pois a vida terminou, mas o patrimônio do extinto subsiste e será transferido aos herdeiros, tá? Olha que interessante também. Professor, então qual é o grande conceito de direito civil? Direito civil é o direito que regulamenta a relação entre particulares. E qual que é o grande conceito de direito das sucessões? Está aparecendo para você, olha que interessante aí, ó. Direito das sucessões é o ramo de direito civil, cujas normas regulam a transferência do patrimônio do morto ao herdeiro, em virtude de lei ou testamento. A palavra sucessão significa substituir uma pessoa por outra, que vai assumir suas obrigações e adquirir seus direitos. Então volta para o professor. Direito das sucessões é o ramo do direito, dentro do direito civil, que cuida da transferência do patrimônio do falecido para os seus devidos herdeiros, por lei ou por testamento. É assim que funciona. Sucessão significa transferência. Se eu falo de direito das sucessões, transferência após a morte, ok? Causa mortes, que nós chamamos, tá? Aparece de novo para você o material aqui, ó. A sucessão em direito pode ser inter vivos ou causa mortes. No caso da sucessão, direito das sucessões, causa morte. Obrigações entre vivos, também uma sucessão, ok? Importante você saber também. Bom, vamos lá para um exemplo prático aqui. Volta para o material também. Hoje utilizamos bastante o material, matéria importante. Da sucessão entre vivos, cuida o direito das obrigações. Então, João vende para Pedro uma casa, compra e vende para Maria, que aparece aí. Então, direito das obrigações. Se fosse João, faleceu, né, casado com Maria, faleceu, é direito das sucessões, porque a transmissão causa mortes. Então é importante você guardar também. Quando eu falo de sucessão, sucessão é transmitir. Se eu falo de sucessão de pessoa jurídica, quem vai regulamentar é o direito empresarial, né? Compra e venda de um imóvel, de um comércio. Eu tenho uma imobiliária, vou vender uma imobiliária para um outro corretor. O fundo de comércio, que nós já estudamos o fundo de comércio, é uma questão de obrigações de direito, na verdade, direito empresarial. Então, não pode esquecer em relação a isso. Outro conceito importante que você precisa saber, que a sucessão é no patrimônio, ou seja, ativo ou passivo, o modo que o herdeiro tem dentro das forças da herança, e ele deve pagar todas as dívidas. Volta para o professor. O espólio, nós conversamos sobre isso, hein? O espólio é o conjunto de bens que o decújio, o falecido, deixou. Ah, eu não preciso pagar a dívida dos meus pais, dos meus ascendentes, né? Não precisa pagar as dívidas com o seu dinheiro, com o espólio sim. O espólio tem que suprir o quê? Essas dívidas. Tanto é quando você vai fazer um inventário, seja por escritura pública ou seja judicial, o seu advogado vai ter que tirar o quê? Várias certidões para provar que não deve a ninguém. Se tiver certidão negativa de protesto, ação de cobrança nas ações cíveis, distribuição cíveis, ou ainda outras dívidas, o espólio tem que suprir essa dívida. Então, eu pago toda a dívida do falecido, o que sobrar eu faço a divisão entre os herdeiros. Ah, professor, mas se o patrimônio não supre toda a dívida, não supre os credores, o que eu faço, professor? Você não faz nada, na verdade você não vai receber nada de herança, porque o patrimônio tem que suprir a dívida. E quando tiver o patrimônio, ele vai servir para pagar as dívidas. Olha que interessante. Mas o importante é que essa dívida não vai passar nem de pai para filho, nem de filho para pai. Não passa, é que nem pena, né? Quando a gente fala de prisão, seu pai vai ser preso no seu lugar. Isso é uma lenda e não existe. Na verdade, mas é menor, então o pai vai preso no lugar do filho. Isso não existe, hein? O menor, para começar, ele não comete crime. O menor comete ato infracional. Então, para começar, o menor já não comete crime. E jamais o pai vai responder por ele. Não tem sentido isso, tá? Existe uma lenda urbana que fala, o pai vai preso no lugar do filho porque é menor. Não existe isso, não. Bom, ainda, esse patrimônio, olha o material aí. Esse patrimônio ativo e passivo chama espólio. Então, o espólio, que é o conjunto de patrimônio, tanto o patrimônio positivo ou negativo, ou seja, as dívidas, tá? Então, tem que descontar tudo para pagar. Professor, quais são as formas de direito de sucessões? Tem duas. Olha aí, material para você. Testamentária e a legítima. A legítima prevalece a disposição da lei se alguém morre sem testamento, ou se o testamento for invalidado. A primeira coisa que tem é o sujeito fazer o testamento, mal feito, sem os requisitos. Por isso, o testamento, que existem várias formas, vamos ter um programa também específico, tem que ser bem feito, tem que ter um acompanhamento de um advogado que seja especializado na área do direito imobiliário, na área de direito de família,
Por quê? Um testamento mal feito vai causar o quê? A invalidade desse testamento. E aí eu imagino que quem fez parte da elaboração desse testamento, ou o advogado, deve ficar numa situação, deve ficar até com medo, né? Já pensou? Vai vir puxar seu pé à noite, fez o testamento errado, então tomar cuidado com isso também, é importante. Pode comprar um imóvel antes de um herdeiro, antes de fazer o inventário? Quando eu falo de compra e venda, em primeiro lugar, de bens imóveis, acima de 30 salários mínimos, o Código Civil fala o que para nós? Ele dá a dica. Colegas, se você comprar um imóvel acima de 30 salários mínimos, tem que ser através de escritura pública. Escritura pública, quem vai fazer o tabelião. O correto numa transação de imóveis, você, corretor, é sempre orientar a coisa correta, a coisa certa, bem feita, lista. Essa é a sua obrigação, né, perante ao conselho, perante a classe, perante a você mesmo. Então a intenção é o quê? Num contrato de compra e venda, é fazer tudo certinho. Faz o registro, faz uma escritura pública, orienta o seu cliente a fazer a escritura pública no tabelião. Pode ser um tabelião até que você tenha amizade, para ter um bom atendimento. Esse tabelião vai fazer a escritura pública, você vai orientar o seu cliente a fazer o quê? O registro no cartório de imóveis, chamada escritura definitiva, de compra e venda. Faz o registro lá. Professor, eu vou fazer uma locação, o que é o certo? Nessa locação, fazer a averbação também do contrato de locação na matrícula daquele imóvel locado, porque gera o direito de preferência, uma proteção ao inquilino. Então existem várias situações que você precisa de conhecimento jurídico ou um bom conselheiro jurídico para te ajudar nessas questões. Eu entendo, e a minha opinião do professor, o corretor sempre tem que orientar a fazer as coisas da forma mais corretas possíveis, né? No caso, sempre levar a registro. Mas existem algumas situações que o sujeito ele é herdeiro e ele não tem condições de fazer o inventário. Ah, professor, por que não tem condições? É obrigação dele, mas as condições financeiras não permitem. Quando eu falo de um inventário, seja no cartório, seja judicial, você tem que pagar tributos. Dependendo se passou o prazo, você que perdeu a matéria aí, inventário, veja o programa, você vai entender o prazo do inventário, como que funciona o inventário. Tem que pagar tributos, tem que pagar escritura pública, tem que pagar registro, o custo é alto. Então esse herdeiro não tem condições. Então pode sim ser feita a venda, o contrato adequado é o contrato particular, que é a cessão de direitos hereditários. Então você transfere os direitos hereditários, porque você na verdade tem uma expectativa de direito, você precisa regulamentar isso, fazer a adequada partilha. Se os herdeiros não têm essas condições financeiras de fazer essa regularização do imóvel, você pode sim fazer um instrumento particular de cessão de direitos hereditários, e aí você pode se habilitar ao processo de inventário, o comprador vai fazer o inventário e depois você consegue fazer aí a transferência para o seu nome. Mas é uma situação que merece atenção a um caso concreto, merece ser realmente muito bem analisado o caso. Por quê? Porque um contrato de cessão de direitos hereditários é importante que todos os herdeiros assinem, todos os herdeiros concordem, porque senão é um risco, não deixa de ser um contrato de gaveta. E o contrato de gaveta, o grande problema desse contrato de gaveta é que não gera publicidade. Então você, dependendo do caso, tem que verificar até a possibilidade de conseguir averbar esse contrato na matrícula do imóvel para que terceiros, ao solicitar a certidão, possa perceber que realmente já existe uma pessoa que comprou os direitos hereditários. E aí protege aquela fraude, a chamada dupla venda, que é a pior coisa que tem, você cair numa dupla venda, é aquele sujeito que vende o seu imóvel através de contrato de gaveta para 5, 6 pessoas. Depois some. E aí vai atrás desse sujeito. E você, corretor, já pensou? Incentivar um negócio desse ou passar despercebido? Você vai responder por isso também. Precisa tomar muito cuidado nessa situação de contratos de gaveta. Sabemos que existe, o brasileiro tem sim esse costume de fazer contrato de gaveta, por isso é objeto de muitos litígios, ações, embargos de terceiro, entre outras ações, entregação de posse, porque o brasileiro ele tem o costume de não fazer o quê? O registro em cartório. Ele quer fugir dessas custas, tem tributos a pagar, tem escritura a pagar para o tabelião, tem um registro, sabemos que não é barato, não é um valor fixo, uma tabela, então na verdade depende do valor do imóvel. Então nós sabemos dessa situação, por isso o brasileiro foge. Mas se o seu cliente tem condições, sempre tem que levar registro à melhor situação. Pode vender então, professor? Pode. Contrato de cessão de direitos hereditários. Mas tem que ser analisado com muito carinho, com um profissional da sua confiança, para analisar os riscos desse negócio também. Tá? Importante sim, porque só é dono quem registra. Cuidado com isso, cuidado com esses contratos particulares. São vários, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, entre outros. Tá? Toma muito cuidado com isso, é importante deixar claro para te proteger. Bom, chegou o momento que eu gosto muito, que eu consigo falar direto com você, que é Pergunte ao Professor. Roda a vinheta!
Vamos lá, Regina, um grande abraço, obrigado, hein, Regina, por estar acompanhando nosso programa, um grande abraço para você, para todos os São José dos Campos. Vou negociar um imóvel que ficou de herança, mas o falecido tinha dívidas. Se a morte acaba com tudo, tá de olho no programa, hein? Se a morte acaba com tudo, as dívidas acabam ou o imóvel vai ser penhorado antes do inventário? Olha que interessante. Boa pergunta, Regina. Pergunta de prova essa, hein? Vou usar na minha prova, na minha pós-graduação. Gostei, hein? Regina, olha que interessante, ó. Nós conversamos que tem um princípio que a morte acaba com tudo. Esse princípio, que é muito conhecido no direito, ele é utilizado para, na verdade, outros ramos do direito, outros temas do direito. Então, direito eleitoral, direito penal, obrigacional. Mas, quando eu falo de direito das sucessões, é importante deixar claro que você, que é herdeira, ou qualquer herdeiro, quando vai receber o patrimônio, que é chamado espólio, esse espólio é levado em consideração o quê? O ativo e o passivo, ou seja, tudo que eu tenho de dinheiro, de bens e tudo que eu tenho de dívida. Eu tenho que fazer um verdadeiro acerto dessas dívidas com os bens. Então eu pago tudo e aí o herdeiro vai receber o quê? O que sobrar. O que sobrar do ativo menos o passivo. Professor, mas eu posso fazer uma transação e com um contrato de cessão de direitos hereditários? Até pode, mas dependendo do banco, se a dívida for com uma instituição financeira, se a dívida for com a prefeitura, com a União, com o Estado, você corre o risco de, aí sim, ser executada. Por quê? Porque, na verdade, você não fez a coisa adequada, não usou o patrimônio, o espólio, para pagar as dívidas, os passivos. Então é importante, sim, fazer esse instrumento de inventário para que faça toda a regularização. Pega o ativo, paga o passivo, o que sobrar, sim, é do herdeiro ou dos herdeiros. Mas tem que fazer esse acerto, porque sem esse acerto você pode ter problemas. Tem que ser analisado no caso concreto, mas o espólio serve para isso, para fazer a partilha desses bens, do decúbito, do falecido, aos herdeiros, porém vai fazer essa transmissão após pagar todas as dívidas, hein? Todas as dívidas. E aí, claro, na prática vai analisar cada caso, né? O direito não socorre a quem dorme. Existe também esse jargão aí de direito não socorre a quem dorme. Por quê? Porque, na verdade, o credor, ele sabe que o devedor faleceu, mas também não se habilita um inventário, não cobra, fica só olhando. Vai passar esse tempo e aí, se ocorrer a herança, fica mais difícil de receber, mas tem que ser analisado o caso concreto. Aqui, de forma genérica, é importante deixar claro que é importante fazer o quê? O acerto. Que acerto, professor? Pega o ativo menos o passivo, que sobrar pode ser feita a partilha. De resto, pode ter algum problema sim, se essa herança, realmente, esse valor, essa pecúnia de bens, dinheiro, realmente fosse um monte maior que conseguisse suprir as dívidas. Então precisa tomar cuidado com isso, a intenção é sempre pagar as dívidas. Uma boa pergunta, hein? Pergunta de prova, agradeço a você, Gina. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, quero agradecer a você então que nos acompanhou, um grande abraço, uma boa semana. Tchau, fui!